Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Boa noite, começa agora o Rede TV News. Boa noite. O médico Habib Maldaun Neto, conhecido como o nutrólogo dos famosos, foi suspenso pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Ele é investigado por abusar de mais de 20 pacientes durante consultas. A clínica do médico amanheceu fechada no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo. No local, apenas funcionários. Habib Maldaun Neto foi suspenso por 6 meses, enquanto as denúncias de abuso sexual são apuradas. A primeira foi registrada em 2012 e arquivada. Agora, o Ministério Público recebeu mais de 20 denúncias de mulheres que afirmam ter sofrido abusos dentro do consultório de Habib. O advogado das vítimas diz que todos os relatos são parecidos. Segundo ele, durante o atendimento, o médico fazia com que as mulheres tirassem a roupa para a realização de um exame. Porque a maioria delas procurava ou emagrecer ou melhorar alguma coisa na sua saúde física e, consequentemente, até mental. Ele perguntava sobre atividades sexuais, perguntava se estava tendo relações sexuais constantes, como é que estava a sua libido, etc. e tal. E a partir daí, dependendo das respostas que a mulher desse, ele a convidava para fazer um exame clínico. Não é papel do nutrólogo fazer esse tipo de exame, né, que isso cabe a ginecologista. O nutrólogo continuava atendendo pacientes normalmente, mesmo condenado em julho deste ano a 2 anos e 8 meses de prisão, em regime semiaberto, por violação sexual mediante fraude. Ele recorreu da decisão do Tribunal de Justiça e, por isso, estava em liberdade. Mesmo com as denúncias protocoladas contra Habib, ele ganhou a medalha Anchieta, um reconhecimento por ações sociais e a maior honraria da capital paulista. No ano passado, Habib foi nomeado pelo CREMESP como perito especialista em medicina legal. Em nota, Habib Maldaun Neto afirmou que foi pego de surpresa com a suspensão do CREMESP e que não teve direito à defesa. Ele negou as acusações e disse que está à disposição da Justiça. E foi preso no interior de Minas Gerais o ex-secretário de Obras que matou a tiros um candidato a vereador na cidade de Patrocínio. Jorge Marra, que é irmão do prefeito, alegou legítima defesa. Jorge Marra se entregou à Polícia Civil de Patrocínio acompanhado de advogados na tarde de ontem. Ele é acusado de atirar e matar o advogado e candidato a vereador Cássio Remes. Durante a prisão, familiares da vítima foram para a porta da delegacia protestar. O ex-secretário de Obras foi ouvido por cerca de 3 horas e alegou legítima defesa. Ninguém morre pelas costas em legítima defesa. O Cássio não tinha uma arma na mão. Graças a Deus eu não vi isso. Disse que ele pedia, pelo amor de Deus, não me mata. Isso é muito triste, isso é muito triste. Implorou pela vida. Implorou pela vida. Então ele vai ter a justiça dele. O crime foi na última quinta-feira. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima foi baleada. Minutos antes, os dois discutiram durante uma transmissão ao vivo pelo celular, onde Cássio Remes denunciava irregularidades na prefeitura. O aparelho foi arrancado da mão dele, que decidiu ir atrás para recuperar o celular, mas acabou assassinado. Quando a gente questiona por que ele deu tantos disparos com a vítima deitada, e uma parte se nega a responder, depois ele diz que não se recorda muito bem, que ele só lembra de disparar várias vezes com medo de ser agredido, para afastar aquela injusta agressão que ele poderia vir a sofrer, mas outra parte ele fica em silêncio, inclusive quando a gente pergunta para ele se ele estava arrependido, ele fala que o advogado orienta ele a não responder a pergunta. Jorge Marra, que também é irmão do prefeito, foi levado para o sistema prisional, mas por questão de segurança, o local exato não foi informado. Ele deve responder por homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça de Pernambuco marcou para o dia 3 de dezembro a primeira audiência de instrução do caso Miguel. A primeira-dama do município pernambucano de Tamandaré, Sari Corte Real, será interrogada e também serão ouvidas as testemunhas indicadas pela Defesa e pelo Ministério Público. Sari Corte Real foi indiciada por abandono de incapaz que culminou na morte do menino Miguel Otávio, filho da empregada dela, Mirtes Renata.
O garoto de 5 anos morreu no dia 2 de junho ao cair do 9º andar de um prédio de luxo no centro do Recife. E quase 3 toneladas de maconha foram apreendidas durante uma operação no interior de Minas Gerais. 4 pessoas foram presas. Os policiais registraram o momento que encontraram a droga estocada no armazém de um sítio na zona rural da cidade de Campo Florido. Não havia ninguém no local. Durante a operação, 3 carros da quadrilha foram interceptados em uma estrada da região. 4 suspeitos foram detidos e confessaram que levariam a mercadoria para cidades do interior de São Paulo. No total, foram apreendidas 2 toneladas e 800 quilos de maconha. De acordo com a polícia, a droga teria vindo do Paraguai. Uma das vítimas da contaminação da cerveja Belo Horizontina, fabricada pela cervejaria Baker, vai passar por um transplante de rim amanhã na capital mineira. A cirurgia é feita pelo SUS e acontece na Semana Nacional de Doação de Órgãos. O Cristiano e a Flávia chegaram ao hospital vestidos de verde. A cor é uma referência à campanha de conscientização sobre a doação de órgãos. O transplante de rim do professor de 47 anos será feito nesta terça-feira. A doadora é a esposa dele. No caso do transplante com doador vivo, há expectativa sim de funcionamento imediato, mas não é obrigatório. Às vezes pode demorar alguns dias, mas no geral sim, já começa a fazer urina na própria sala, logo que se reperfunde o rim. A confirmação de que os rins da mulher do Cristiano são compatíveis veio no mês passado. O casal tem inclusive o mesmo tipo sanguíneo. A Flávia se candidatou para fazer a doação para evitar a demora da fila de espera. Eu tremia, aí eu li de novo, tá certo, tá errado. Eu comecei a chorar, já gritei, ele estava na varanda. E eu e ele, a Isabela, nos abraçamos e eu chorando muito. O Cristiano é uma das 29 pessoas contaminadas pelas cervejas da Baker. Após a intoxicação por dietileno glicol, ele ficou quase 3 meses internado, perdeu 11 quilos e os rins pararam de funcionar. A expectativa é que, com o transplante, as sessões de diálise realizadas em casa durante 10 horas todos os dias poderão, enfim, ser interrompidas. A expectativa é que o Cristiano saia com uma vida melhor, que o rim já comece a funcionar, né? Né, doutora? Ligou o meu, vamos ver se ele pega, se o meu é bom mesmo, né? Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a julho deste ano, foram realizados quase 10 mil transplantes no país, 38% a menos que no mesmo período de 2019. Mais de 46 mil pacientes estão na fila de espera. Eu entendo que todos os transplantes são importantes, uma vez que a gente está conseguindo reabilitar as pessoas, reintroduzir elas a uma normalidade de vida, com um ótimo resultado, com uma boa qualidade de vida, uma boa tolerância aos medicamentos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu 5 desembargadores que vão compor o Tribunal Misto para julgar o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Foram sorteados Tereza de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Melo, Fernando Foque de Lemos e Inês da Trindade Chaves de Melo. Amanhã, a Assembleia Legislativa do Rio vai eleger os 5 deputados que também vão compor o tribunal. Witzel precisa de 4 votos do Tribunal Especial para escapar do processo de impeachment. O estado de São Paulo entrou na 10ª semana consecutiva de queda nas internações pelo novo coronavírus. Uma boa notícia para a população de São Paulo. Os números de casos e de mortes pela doença também caíram. Entre os dias 20 e 26 de setembro, o estado registrou redução de 11% nas internações de Covid-19 em comparação à semana anterior. Na capital, a queda foi de 14%. A oscilação de internações é um indicador em tempo real que dá uma perspectiva confiável da tendência da pandemia. A queda deste indicador por período tão longo é um sinal inequívoco de que a doença está regredindo de maneira sólida no estado de São Paulo. Os óbitos diminuíram 16%. Os novos casos registrados também caíram. A redução foi de 4% no estado e 13% na capital. Os indicadores em São Paulo mostram para uma melhoria, para uma redução,
Mas nós temos todos insistido que a gente não pode relaxar. A exemplo de países da Europa que voltaram a restringir atividades, estão retomando isolamento mais rígido, o governo alerta para que a população não relaxe nas medidas sanitárias. De acordo com o Comitê de Contingência ao Coronavírus, a redução nos índices de Covid-19 em São Paulo não aponta para uma segunda onda, mas também não deixa de ser uma preocupação. E para impulsionar a retomada do emprego e renda, o governo anunciou o 5º mutirão com mais de 10 mil vagas. Por causa da pandemia, as inscrições podem ser feitas a partir de hoje pela internet e vão até o dia 2 de outubro. Na semana seguinte, as empresas devem entrar em contato com os candidatos. Neste momento, nós temos 10.271 vagas cadastradas em uma série de setores e atividades, com destaques para funções como técnicos de vendas, operadores de telemarketing, estoquistas, na área também de almoxarifado, entre outras vagas, porque a lista é bastante grande. O fim de semana foi de aglomeração nas praias do Rio de Janeiro. Equipes da prefeitura também interromperam uma festa de casamento na zona norte da cidade. Já são mais de 262 mil casos de Covid-19 no estado e 18.291 mortes pela doença. A permanência de banhistas na faixa de areia das praias cariocas continua proibida, mas a população voltou a desrespeitar as medidas do governo estadual e municipal. No calçadão, muita gente descumpriu o uso obrigatório da máscara. Um estacionamento clandestino na Zona Oeste foi fechado pela Secretaria de Ordem Pública, que removeu 358 veículos da orla. Como medida para evitar aglomeração, está proibido estacionar carros na orla nos fins de semana e feriados. No sábado, a polícia interrompeu uma festa de casamento com mais de 100 convidados e músicos de uma bateria de uma escola de samba na zona norte do Rio. O evento foi denunciado por vizinhos. A mulher responsável pela festa foi levada para a delegacia. Fiscais da prefeitura também percorreram bares e restaurantes na cidade. Vídeos mostram desrespeito às regras de distanciamento social. Desde o início da pandemia, 555 multas por aglomeração foram aplicadas aos estabelecimentos na capital. Em meio ao desrespeito, o número de casos de Covid-19 no Rio aumentou. Na capital, a taxa de ocupação de leitos de UTI para o novo coronavírus é de 79%. Já a ocupação das enfermarias está em 50%. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não há fila de espera, pois há leitos para todos os pacientes. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. O Lobo-Guará chegou e já está circulando por aí, viu? A nota de R$200 tem dificultado a vida dos comerciantes que precisam lidar com possíveis falsificações e, claro, arranjar muito mais troco. O repórter Giovanni César foi até o Brás, região tradicional de comércio popular em São Paulo, para contar para a gente essa história. A Patrícia escolheu uma camiseta para surpreender o marido, mas quem ficou surpreso mesmo foi o lojista. R$25. Opa, 200. A negociação acaba levando boa parte do troco que ele tinha no caixa, mas aí chega outra nota de 200. A Adriana Aparecida é autônoma, é vendedora, ela vende roupas e acabou de chegar com um duzentão na mão aqui, ó, para pagar uma peça de R$13. R$13. Você não tem dó do dono da loja, não? Mas é o que eu tenho hoje. É a nota que eu tenho.
E para ficar tudo certo para a cliente e para o lojista, o jeito foi entrar num acordo. Mas vamos fazer o seguinte, né? Então se é 13 e ela tá com 200, leva 20 então por 10. Já ganhei uma promoção aí, vale a pena, Adriana? Vale a pena, sim. Aí, Vale a pena. Vai fechar? Você economiza seu troco. Então por 10 ela leva 20, porque voltar 187 agora complicou o troco. Se complicou para os comerciantes, imagina a situação desse ambulante. Você veio comprar água com 200? Sim. Agora você viu a nota de 200. Que é original. Você tem troco para isso? Não, aí agora... A falta de troco é apenas uma das preocupações dos lojistas aqui do Brás. A outra é a possibilidade de receber uma nota falsificada. Aí, o que deveria ser uma cédula nova, na verdade, passa a ser um prejuízo no valor de R$200. Tô com medo ainda de pegar essa nota, que eu acho muito... Medo? Eu tô, porque eu não aprendi ainda a ver direito. A nova nota tem elementos de segurança como marca d'água, alto relevo, número escondido e número que muda de cor. E para evitar falsificações, a Associação dos Lojistas do Brás pede muita atenção na hora de negociar. Muitas vezes você conferir a nota na frente do cliente não é um constrangimento. Com certeza o cliente vai entender que é uma cédula nova que precisa de um pouco mais de avaliação. O novo é diferente. E essa adaptação, eu acho que com o tempo se torna uma coisa mais tranquila. De acordo com o IBGE, no primeiro semestre do ano, os trabalhadores que não conseguiram completar o ensino médio tiveram quedas de até 25% em relação ao que costumavam ganhar por mês. Na média de todas as escolaridades, a perda de renda foi de 18% até maio. Em junho e julho, com a retomada gradual da economia, a perda foi aliviada. 25% dos trabalhadores formais tiveram o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida. A pandemia mudou as relações entre empregados e patrões e provocou uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho. Um levantamento revela que hoje há mais de 100 mil processos relativos à Covid-19 em tramitação. A Daniela trabalhava como vendedora em uma loja de um shopping aqui de Belo Horizonte. Com o comércio fechado, ela teve o contrato suspenso por 2 meses e acabou demitida antes de completar o período de estabilidade garantido pelo acordo. Nós recebemos a ligação da empresa informando que estava fechando por conta da pandemia. Então todos foram pegos de surpresa, ninguém esperava. E as nossas verbas rescisórias, inclusive, foram pagas pela metade. Ninguém estava imaginando que isso poderia acontecer. Só neste escritório de advocacia houve um aumento de 150% nos casos de ações trabalhistas desde o início da pandemia, em março. São os casos que o empregador está utilizando do fato do príncipe, quer dizer, ele diz que em razão do governo suspender os alvarás, eles estão demitindo os funcionários e não pagando nada. E outras empresas estão utilizando da medida provisória e também do caso fortuito, que é o isolamento social, para pagar as rescisões em 50%. De acordo com uma plataforma que acompanha em tempo real o número de ações trabalhistas decorrentes da pandemia, hoje existem no Brasil cerca de 100 mil processos relativos à Covid-19 em tramitação na Justiça do Trabalho, o que equivale a cerca de 7 bilhões de reais em pedidos de indenizações. Durante o pico da doença no país, nos meses de maio, junho e julho, foram 60 mil ações trabalhistas relacionadas ao coronavírus. O setor com maior número de processos é o da indústria de transformação, seguido por comércio e oficinas de veículos. E a curva do número de processos acompanha muito, a evolução da pandemia e o número de casos, Então a gente começou lá com 10 mil processos e praticamente a gente tem um aumento de 20 mil casos todo mês, E a tendência é que 1 em cada 3 empresas estão aí estudando rescisões nos próximos meses, então a gente vê que tem um impacto realmente na justiça. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul têm o maior número de ações. Com tantas mudanças como o home office, por exemplo, patrões e empregados tentam se adaptar aos novos tempos sem que ninguém saia prejudicado. Para os empregados, os benefícios vão ser mantidos, com exceção, por exemplo, de benefícios que são incompatíveis com o teletrabalho, vale transporte. Você vai trabalhar em casa, não justifica você ter vale transporte. E para o empregador está descobrindo que está mantendo a produtividade,
Alguns casos está até aumentando a produtividade. O governo anunciou a criação do Renda Cidadã, o programa que irá substituir o Bolsa Família. Por outro lado, não houve acordo sobre a nova versão da reforma tributária. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ministros e líderes do Congresso no Palácio da Alvorada para discutir como abrir espaço no orçamento para financiar a permanência da desoneração da folha de pagamento e a criação de um novo programa social. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos. Então, com essas premissas, é que nós concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias. Apesar do presidente ter dito há 2 semanas que estava proibido falar sobre um substituto do Bolsa Família, a única decisão da reunião foi a criação do Renda Cidadã, programa destinado às pessoas de baixa renda. O objetivo é que, além dos beneficiários do Bolsa Família, ele atenda também quem recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia. Não foram divulgados os detalhes da proposta, como o valor do benefício a ser pago. Apesar da falta de detalhamento das regras, o governo já sabe como vai financiar o novo programa. Uma parte da verba será retirada dos recursos que hoje são do Bolsa Família. O restante virá das reservas que o governo faz para pagar os precatórios e também do Fundeb, que é a principal forma de financiamento da educação básica. E é justamente essa forma de pagar o Renda Cidadã que já vem causando polêmica. 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório. E o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor, mas esse valor a mais vai entrar ano após ano. Uma das preocupações do governo é o controle do teto de gastos. E a equipe econômica afirma que não será necessário furar o teto para criar o Renda Cidadã. Porém, nos bastidores, tanto aliados quanto opositores têm criticado a proposta, já que ao utilizar o Fundeb, o governo deixa uma parte da verba fora da regra do teto, que não vale para os recursos do fundo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que tanto o governo como o Congresso precisam enfrentar o desafio de regulamentar o teto de gastos. O projeto discutido pelos parlamentares prevê o acionamento de gatilhos, como o congelamento de salário de servidores, conforme as despesas aumentem. Apesar da expectativa de que o encontro também rendesse uma nova proposta da reforma tributária que viabilizasse a manutenção da desoneração da folha de pagamento, não houve acordo. E as soluções encontradas serão detalhadas nas próximas 24 horas em relação ao Renda Cidadã e em relação à reforma tributária, que também é importante, que vai caminhar, mas ela precisa ainda de algum tempo para consolidar os seus comandos, ou seja, os seus preceitos. Mas é disposição do governo de também fazer a reforma tributária caminhar para que a gente possa ter um ambiente para os negócios de maior investimento, de maior geração de emprego, de maior geração de salários. Uma das possibilidades estudadas pelo governo é a criação de um novo imposto a ser cobrado em cima das transações financeiras eletrônicas. A equipe econômica insiste no argumento de que não haverá aumento de carga tributária, já que será feito um remanejamento dos impostos. Nós não vamos aumentar impostos, nós estamos substituindo. Então, onde não houver consenso na reforma tributária, são vários capítulos. Um desses capítulos é a desoneração da folha, porque nós descobrimos duas coisas gravíssimas. Primeiro, o problema da renda, da desigualdade da renda, e o Renda Cidadã, que já estava no programa de governo do presidente Bolsonaro, agora encontra um momento perfeito do ponto de vista de timing político para entrar na pauta. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje do lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia. A repórter Renata Teodoro acompanhou a cerimônia. O lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento reúne em um só documento as metas e ações da mineração no país para o período de 2020 a 2023. O objetivo do programa é definir planos e diretrizes para a mineração brasileira. Ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil tem enorme potencial de mineração e que é preciso mostrar
todo o potencial que existe no país. O minério, que juntamente com o grafeno, é capaz de produzir maravilhas para o mundo em todos os setores. Até mesmo no tocante a quinquilharias, quem diria, né? Mas, obviamente, o que está saindo da prancheta, não tem participação nossa, mas nos orgulha e muito, é a super bateria de grafeno e nióbio, que revolucionará a indústria automobilística no mundo, certamente. E nós temos isso em abundância. Nós gostaríamos muito de explorar isso no futuro, mas com um país que pudesse nos oferecer um trabalho em conjunto para venhamos adquirir tecnologia para explorar aquilo que nós temos. E agora vamos à previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Terça-feira com previsão de chuva a qualquer hora do dia na região norte, no nordeste e também no sudeste. Uma frente fria se afasta da região costeira do Brasil e essa movimentação deve provocar chuva fraca no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o sol aparece entre nuvens, a temperatura cai, deve chover principalmente no litoral e a máxima não passa dos 24 graus. Já no nordeste, o dia segue quente, com temperaturas acima dos 30 graus, mas com possibilidade de chuva fraca e isolada em partes do litoral. No sul, o dia será claro, não tem previsão de chuva, mas as temperaturas continuam baixas. No Rio Grande do Sul, a mínima não passa dos 12 graus. No centro-oeste, o dia segue quente, seco e em Cuiabá, os termômetros podem chegar aos 41 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A partir do mês que vem, vai estar à disposição uma nova tecnologia desenvolvida pelo Banco Central. O Pix, uma forma de transações bancárias instantâneas que promete substituir os tradicionais TED e DOC e revolucionar o hábito dos consumidores. Veja na reportagem de Murilo Rincon. A nova ferramenta financeira disponibilizada pelo Banco Central vai permitir que pessoas físicas e jurídicas realizem pagamentos e movimentações financeiras em até 10 segundos, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Mas as vantagens não param por aí. Algumas instituições financeiras cobram até R$20 para fazer um TED, um DOC, e o Pix é de graça. É para pessoas jurídicas, ele pode chegar a custar até 1 centavo a cada 10 transações. Então é muito barato e algumas instituições vão oferecer de graça. Com o novo sistema, também será possível usar o celular para efetuar o pagamento por aproximação e por QR Code, aquele código de barras bidimensional. É simples. Os consumidores terão que se cadastrar nas 932 instituições financeiras em processo de adesão ao sistema. Mas é preciso ficar atento. Já existem criminosos induzindo o consumidor a se cadastrar em sites falsos. Só para se ter uma ideia, o Brasil está entre os 5 países em que mais se aplicam golpes onde o criminoso engana a vítima para conseguir dados pessoais como senhas de banco. Só de abril a junho deste ano, 13% dos usuários de internet do país acessaram pelo menos um link que direcionava para um site falso. Por isso, a dica é uma só. A regra básica é desconfiar sempre, né? Então, você vê que o Brasil é um país que tem muita fraude, tentando aí ludibriar o usuário. Vale lembrar que, como o serviço será feito de forma instantânea, vai ficar muito mais difícil reverter o pagamento ou a transferência, por exemplo. E em casos de suspeita de fraude, a transação será bloqueada para que o Banco Central faça uma análise. A nova tecnologia deve começar a ser usada em todo o país a partir de 16 de novembro. A Rede TV estreou hoje o Opinião no Ar, apresentado por Luiz Ernesto Lacombe. O programa diário promove um espaço para o debate. O programa estreou às 11h45 da manhã. Todos os dias, vários assuntos são abordados, sempre com a participação de Amanda Klein e Silvio Navarro na bancada. Além da mediação, claro, de Luiz Ernesto Lacombe. O Opinião no Ar vai falar das principais notícias, do mais importante, dos fatos do mundo real. Aqui não tem mundo imaginário, hein? Focado em debates, o programa Opinião no Ar tem o objetivo de discutir a cobertura das principais notícias do dia,
contando com boletins informativos e entradas ao vivo de repórteres e correspondentes. Para o apresentador, um programa com muita opinião e com a conclusão sempre do telespectador. A gente vai ter sempre debate, a gente quer que o outro tenha opinião, mesmo que ele tenha opinião contrária à nossa, né? A gente pode não respeitar uma opinião do outro, mas a gente respeita o direito de o outro ter opinião, ainda que ela seja contrária à nossa. Então essa é a proposta do programa, né? Debate, confronto do contraditório, é isso, a gente vai nesse caminho. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, revogou hoje 2 resoluções que restringiam o desmatamento em áreas de restingas e manguezais, ambas áreas de proteção permanente. As resoluções exigiam, por exemplo, a preservação obrigatória de uma área mínima de 300 metros de restinga no litoral e sobre toda a extensão dos manguezais. O órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente também revogou a resolução que estabelecia critérios para o licenciamento ambiental de projetos de irrigação e liberou a queima de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.084.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 519.000 seguem em acompanhamento. O país acumula 142.000 mortes provocadas pelo vírus. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Boa noite.